Bom dia, e vamos começar mais um episódio do nosso Grãocast, agora com Jean Lucas, que já está aqui reclamando que não tem café para ele tomar. Quer um cafezinho? Mas é claro, se tudo gira em torno do café, cadê o café? Exatamente. Dá intimidade pra pessoa aí, ó. Não, ó, ele saiu fora já do contexto. Nunca ninguém sentou aqui e falou, cadê o café? Então, Dá, é verdade? Jean, quanto tempo faz que a gente se conhece? ixi, faz bastante, né? Eu tinha mais de 20 anos. Mais de 20 anos no... Nós fomos até convidados pro casamento do Jean. Ele namorava ali, a Eliane. Isso é pra você ver, faz tempo. Faz tempo. E você sempre trabalhou com móveis, com projeto, produção de móveis? Menino, você tem certeza que você quer saber? De onde começa a história? A história começa trabalhando comecei a trabalhar com 13 anos, numa farmácia, entregando remédio de bicicleta. Ei. Comecei a trabalhar até na drogaria Saúde, ali perto do hospital de base, na esquina ali. E depois trabalhei na farmácia até 2 anos antes de me formar. Sou formado em Direito, nada a ver com a faculdade, com a farmácia. Mas comecei a fazer entrega de medicamentos, depois eu fui trabalhar em caixa, depois eu fui ser atendente de balcão. Tem vários cursos de aplicação de injeção, sei aplicar injeção. Olha! Eu sou uma boa pessoa para levar numa viagem, sabe? Porque aí você fica de fogo, já tem quem arruma ali a situação. Balconista, tá? Então, Aprendiz de Carlinhos, né? Nossa, até hoje eu sei tomar os remédios quando dá os piripaque na vida. E essa questão de... Esse trabalho começando aos 13 anos te ajudou na formação como atender as pessoas, lidar com as pessoas? Ô André, eu acho que tudo é aprendizado, né? Assim, eu venho de uma família, meu pai era caminhoneiro, minha mãe era costureira, e a gente, quando é criança, a gente tem vontade de ter as coisas, né? E não por maldade, meus pais não tinham condição de poder me oferecer. Uhum. E eu comecei a trabalhar muito cedo justamente para buscar conquistar o que eu queria, né? Eu queria tal tênis. Meus pais não podiam comprar, podia dar né? E eu comecei a trabalhar para poder comprar aquilo que eu queria. Você é o caçula? Eu sou caçula. Sou caçula de 3 irmãos, né? Eu tenho a minha irmã mais velha, Maitê, o meu irmão do meio, o Zé Luiz, e depois saiu a rapinha do tacho. E a diferença, assim, que meus pais tiveram um filho de 4 anos e 4 meses, a diferença. Certinho. É cronometrado. Cronometrado. Né? O Zéinho é bom, viu? Ele viajava muito longe. Mas você sabia que quando era 2 filhos, normal. Meu pai tinha uma viagem, porque ele puxava rabo de verdura. Então ia muito pro norte. E aí ele saiu para viajar e nesses intervalos minha mãe parava o comprimido, né? O método anticoncepcional. E numa dessas ele foi e voltou porque o caminhão quebrou. Aí ela ainda falou assim, olha, corre, se vier, veio. E veio, vai. Você é uma pessoa programada, né? Já nasceu planejada, né? Super, do mesmo jeito que eu planejei todos os meus. E não foram poucos. Quantos filhos? 4 filhos. Manu de 13, Maria de 12, Davi de 7 e o Henrico de 6. Maravilha. Jean, paizão, né? Super presente. É a Família vida da linda. gente. Eu sei que ele é um bom pai, mas ele é melhor como técnico na bola queimada, não é? Nossa, aí abafa, hein? Não, acho melhor a gente deixar isso por um outro. Amigo, fala de mim, mas não fala dos nossos filhos, né? Sempre a assim, gente né? quer proteger, quer sempre eles assim, embaixo da nossa asa. Nada disso, não. O Jean é barraqueiro mesmo. Ele gosta de arrumar treta. Só quando mexe com aquilo que eu acho que é meu, ué. Não é? Mexe comigo, mas não com as crias. Mas você trabalha com móveis. Sim. Você acha... Eu comecei a trabalhar com móveis
com 23 anos. Móveis planejados. Trabalhei 10 anos em farmácia. Hoje Quando você eu saí de tem farmácia, 63, comecei, 40 anos, né? Trabalhando com móveis, né? Imagina, se eu tivesse 63 do jeito que eu tô hoje, tô bem, hein? Com 63 eu espero estar aposentado. A minha meta de vida é essa, trabalhar mais até os 60 anos e depois curtir. Né? Maravilha. Ô, Jean, e nessa área de móveis, você acredita que os ambientes, eles influenciam a vida das pessoas que convivem nesses ambientes? Sim, eu acho que cada um de nós traz uma bagagem, né? De memórias afetivas, de coisas que sonha para a vida, de coisas que fala assim, isso eu não quero para minha vida, né? E os ambientes, os móveis, eles estão muito linkados a isso, a uma qualidade de vida, a realização de um sonho, a realização de um plano daquilo que você trabalhou tanto para conseguir. Porque é muito prazeroso, né? A gente vê o antes e o depois, a alegria, o rosto do nosso cliente quando ele vê aquele sonho pronto, né? Lá para ele morar. Eu acho que isso dá sentido, né? A nossa profissão, aquilo que a gente escolheu viver todos os dias. Sim, eu falo assim, e como isso está ligado à nossa história de vida, né? Por exemplo, assim, o ambiente de uma casa, para mim, que eu mais gosto, tá? É o banheiro. Mas isso tem a ver com a tua infância? Tem a ver atrás? com a minha infância lá atrás, porque assim, quando a gente comprou a nossa casa, primeira casa própria que a gente teve, foi ali no Jardim Urano. E era assim, 3 cômodos, aí no meio do quintal tinha uma casinha que tinha o vaso sanitário e o chuveiro. A gente não tinha pia. Para escovar os dentes, escovava no tanque que ficava mais abaixo ali do terreno. E era uma cobertura de metalão, tipo um outdoor, sabe? Era bem simples mesmo. Então toda vez que a gente saía para tomar banho, atravessava o quintal, tomava banho, passava no tanque. Com chuva, com frio, tinha que fazer isso. Com frio, à noite tinha que fazer isso. Então a gente sonhava, né, em ter um banheiro, né? Dentro de casa. Assim, dentro de casa. E é um ambiente que da casa, para mim, é muito importante. É muito importante. O meu banheiro hoje, para mim, é um sonho de consumo. Assim, nossa, tem hora que eu sento assim para fazer o serviço e falo assim, oh meu Deus, que coisa boa. Obrigada, né, senhor? Que conforto, né? por poder ter conseguido chegar, né? Ter esse conforto, né? Porque a gente trabalha para isso e para deixar para os nossos filhos, né? Aquilo que e essa casa, essa primeira casa que você morou ali no Jardim Urano, com esse banheiro no meio da casa, para fora da casa, isso te marcou demais. Marcou, toda essa vida ali marcou, né? Por exemplo, assim, minha irmã dormindo, era 3 cômodos. Minha irmã dormia no quarto com o meu pai. Ela já era moça, prestes a casar. Ela casou morando naquela casa. Ela casou com 24 anos. E na sala dormia eu e meu irmão, mas era assim, era muito pequena, mas minha mãe era muito caprichosa, sabe? Era tudo arrumadinho. Terminava de dormir, no outro dia guardava o colchão embaixo das camas, a sala era arrumadinha, tinha tapetes, as almofadas em cima do sofá. Era vermelhão, então passava aquela cera, enceradeira, deixava tudo muito brilhando, sabe? Então ela era muito cuidadosa, muito limpinha. Ela falava assim, você pode ser pobre, mas você não pode ser sujo, você tem que ser sempre limpinho. Muito né? limpinho. Você tem que ser sempre muito limpinho. Então sempre assim, e é uma coisa que hoje em dia eu falo para meus filhos o tempo inteiro, assim, filho, pelo amor de Deus, eu falo principalmente para as meninas, assim, mulher porca, pelo amor de Deus, ninguém merece, hein? É verdade. Você deixa teus banhos, porque hoje em dia, eu acho que assim, a gente batalhou tanto para se conseguir as coisas e ter um certo conforto e passar isso para os nossos filhos, que hoje isso para eles acaba sendo normal. Acaba sendo dentro de uma normalidade. Eles vivem uma realidade completamente diferente do que a gente viveu, né? A luta por buscar, por querer ser melhor, porque eles têm tudo de mão dada. Isso acaba sendo culpa nossa, como pais. Uma facilidade, né? De facilitar tanto, né? E por isso que eu falo assim, muitas vezes, você é muito duro com eles. Assim, com 4, se você não tiver um pulso firme, meu filho, eles te amarram no pé da mesa e brincam de uga-uga com você. Então eu sou muito rígido nessa questão de deveres e das tarefas e depois do lazer. Tem que ter hora para tudo e tem que se valorizar o que tem.
Exatamente. Você tem que ter uma forma de condução, né? E saber, né, da onde a gente veio, né, onde a gente está, de que foi difícil chegar onde está, não é fácil. Por isso que a gente leva, dentro da empresa, a gente leva muito a sério essa questão da realização de sonhos, né? De melhoria de qualidade de vida, de ser um suporte, né? Exato. E você trabalhou muito tempo nessa parte dos móveis planejados como colaborador, como funcionário, né? Até você conseguir ter a sua empresa, a se tornar empresário, um empreendedor mesmo. Sim, foi sim. Eu comecei como vendedor. A de vendedor eu fui para gerente. Aí a gente sofreu uns tombos na vida, né? De uma situação de uma empresa que eu trabalhava. E aí eu me vi meio que desempregado, com uma criança amamentando e a outra na barriga. E aí você tinha que fazer dar certo, você não tem opção, você não tem escolha. Você tem que fazer dar certo. A água bate na bunda e a gente tem que correr. Né, o filho é o combustível, né? Você não podia, você tem que fazer dar certo. E graças a Deus, como a gente fez um trabalho muito correto, as portas se abrem. Quando você cultiva coisa boa, né? Você faz um plantio bom, depois você colhe, né? E aí eu tive uma proposta de abrir, na época, a Italinha, né? E aí eu falei assim, menino, você quer como que eu vou abrir uma loja? Você não tem um periquito para catar pro rabo. Não tem condição de abrir loja. Precisa ter espaço, precisa ter capital, isso, aquilo. E eles me acolheram. Falaram assim, não, a gente sabe do teu potencial, a gente sabe, né, do teu know-how de trabalho. Começa trabalhando sem loja, depois, quando você tiver o capital, você abre uma loja. Isso foi em outubro que aconteceu. De que ano? 2010. Outubro de 2010. Em janeiro de 2011 eu inaugurei a loja. Olha. Foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E aí eu comecei fazendo projetos na sala de jantar da minha casa. Na sala de jantar da minha casa. Aí como a gente já tinha conhecimento com profissionais, né, com clientes, e eu lembro do meu primeiro cliente que falou assim, não, fica tranquilo, vamos fazer com você. Eu falei, não tenho loja. Levava as amostras, mostrava, né? E deu certo. Deu certo durante muito tempo, né? Aí depois, com a dinâmica da empresa não batia mais com aquilo, não casava com aquilo que eu buscava para os meus clientes. Mas aí tua vida de empreendedor começou aí, né? Tua vida empreendendo começou aí. Ô Gia, e aí você trabalha nessa parte imobiliária. Como que é a tua... como que você lida com o cliente que chega com espaço aberto, muitas vezes tem um projeto de arquitetura e esse projeto de arquitetura ele já propõe uma certa atmosfera, uma certa alma para aquele projeto, mas a tua área ela é muito específica do mobiliário, de compor aquele mobiliário, que vai desde da padronagem externa até o detalhe mais íntimo ali de dobradiça, de corrediça, dos acessórios. Como que é essa tua... como que você vê uma pessoa chegando até você com uma série de sonhos, uma preocupação grande quanto ao investimento que vai ser colocado ali, e como que você projeta isso para que o resultado seja positivo no final? Geralmente a gente recebe, hoje eu trabalho mais com a questão de arquitetos mesmos indicarem o projeto. Quando isso acontece, eles enviam o projeto e a gente tenta, dentro da nossa linha, fazer da maneira mais fidedigna possível aquilo, né? Porque ele já tem um briefing que vem do cliente, então a gente tenta seguir aquilo. Mas participar dessa realização, ela é muito... Porque, hoje você não é o mesmo que você era ontem. A gente muda dia a dia, momento a momento. Sim. Muitas vezes o projeto vem pronto, mas na hora da apresentação final, as coisas mudam.
Então eu queria um cabide, não quero mais cabide, porque isso eu já não gosto mais, eu quero aquilo. E a gente vai fazendo essa adequação. E com internet, Instagram, Pinterest, o cliente traz novidade toda semana para nós. Cada não é? coisa, você não tem noção. Aí eles veem aquelas escadas que puxam debaixo da base da cozinha, assim, gente, mas cozinha aqui a gente lava. E tem coisa lá que nos a gente Estados sabe Unidos não lava. que não dá certo aqui na nossa realidade. Não é? Mas eu quero um espaço perdido, mas é um espaço, mas você não lava. Eu lavo, mas você vai molhar. E aí? É verdade, né? Então aí a gente tem que trazer essa questão do sonho, mas colocar ele numa realidade. Sim. Né? A gente busca muito, vocês melhor do que ninguém sabem disso, a questão da estética e da funcionalidade. Sim. Né? Eu acho que comprometer a funcionalidade em prol da estética, você vai ficar escravo da sua casa. Eu acho que isso não é legal, né? E a Finger, a empresa que eu trabalho hoje, ela é muito isso, né? É uma empresa com DNA alemão. E o alemão, ele é muito voltado para a questão da qualidade. O alemão, ele é muito voltado para a eficiência, né? Exatamente. Tanto é... Bom, vou falar da Finger agora, né? Se você me permite. A Finger é uma empresa, né, que vai fazer 45 anos. Ela fica no norte do Rio Grande do Sul, em Sarandi, a região que foi colonizada pelos alemães. Então, a Finger é o sobrenome do fundador da empresa. Ela foi criada no Brasil. Ela é criada no Brasil. Por descendentes de alemães. Tá. Entendeu? Então tem esse DNA alemão, né, na construção do projeto, né? E por exemplo, assim, diferentemente do polo do sul do Rio Grande do Sul, onde estão as outras marcas hoje, que foram colonizadas pelos italianos, onde eles primam pelo quê? Pelo design. Né? Que é aquele polo Caxias do Sul, né? Bento, né? Aquela região lá, Flores da Cunha, né? Então, enquanto uma prima pelo design, a outra busca a qualidade. Seguindo isso, a Finger vai à contramão do que todo o ramo imobiliário do Sul hoje pega. Porque qual é a vedete hoje, né? As pinturas. Máquinas italianas, as lacas, isso e aquilo. A Finger fez a opção de não ter essa tecnologia, de não trabalhar com pintura. Porque quando a gente oferece, a Finger é uma empresa que oferece 8 anos de garantia no mobiliário. Quando a gente trabalha com pintura, a gente leva em consideração o lote da tinta, o lote do verniz, o tempo de curagem, a época que foi feito o lixamento, porque depois você tem um lixamento que é manual, né? Aí aplica-se também a força de um funcionário com a força do outro. A minha força é diferente da força do André. No momento de lixar e dar o polimento para vir a outra camada. Então, vamos ser claros assim, é impossível uma porta sair idêntica à outra. E aí você coloca aquela porta na casa do cliente. Tá, são mais ou menos iguais. Você olha assim, é igual. A olho nu é igual, mas se a gente pegar alguma coisa assim de alta definição, a gente vai saber que uma porta não é igual a outra. Mas quando bate o olho, já sabe que é igual. Ai, ficou lindo, todas as portas iguais. Depois de certo tempo, na casa, você usando material de limpeza, exposição ao sol, exposição ao calor, né, a umidade, tudo aquilo, um dia alguém vai lá e machuca aquela porta. Você precisa fazer a substituição daquela porta. Aí você chega para a empresa que você comprou e fala assim, eu queria uma outra porta. Aí eles encomendam a porta, chega, feita a substituição, aí você olha aquela porta, ela está diferente da outra. A cor está diferente. Por quê? É o produto que é ruim? Não estou falando que o produto é ruim. É porque uma porta é nova e a outra já sofreu a questão do tempo. E tem diferença de lote de tinta, tem diferença de lote de pintura, tem tudo isso. Então nunca vai bater, né? Então, assim, e aí como que você vai dar garantia disso? De 5 anos, 8 anos, no caso, o meu produto que é 8 anos. Você vai falar para o cliente, agora você tem que trocar tudo. Né? Então a Finger fez o quê? Na Europa tem uma tecnologia que se chama resina polimérica. É a aplicação da resina polimérica em móveis. É uma tecnologia que só existe na Europa. A gente comprou as máquinas e no Brasil só a gente detém essa tecnologia. Não existe nenhuma outra fábrica, nem Eucatex, nem Duratex, nem ninguém que fabrica resina polimérica nos móveis. O que é isso?
Qual a padronagem que fica isso? O que é isso, né? Resina polimérica, o que é isso, Jean? Né? Falando assim, parece que é um negócio artificial, né? Grosseiro, brilhante, né? Cafona. A resina polimérica são compostos de polímeros, que aí é feito em bobinas. A gente importa essas bobinas para o Brasil, e aí é feito o revestimento do MDF, o MDF Ultra e o MDP com essas resinas dentro da nossa indústria em Sarandi. Não, entendi. Aí essa resina polimérica nas bobinas aí, ela te dá uma padronagem de madeira tal, ou ela te dá um aspecto de pintura como uma laca? Olha, eu vou te explicar para você entender. Sabe o painel do carro, aquele couro preto lá que você aperta é maciozinho? Aquilo lá é resina polimérica. Sim. Então, para você entender, a resina polimérica ela é aquilo. É um material extremamente resistente a temperaturas, porque fica no painel. Imagina a temperatura de sol, de frio, né? Principalmente na Europa, né? Ele te dá a questão de brasão. A gente tem algumas cores, por exemplo, a questão de efeitos. A gente tem o efeito couro, a gente tem o efeito cimento queimado, a gente tem o efeito aço cortem, a gente tem o efeito de madeira, e a gente tem o efeito mate. Quem olha no efeito mate fala assim, gente, é pintura, isso aí é laca. É uma laca mas acetinada. Não é laca acetinada. Qual a diferença da laca acetinada para a resina polimérica? A gente tem queratina na mão. Quando a gente bota a mão na pintura, acontece o quê? Bota a mão na pintura do teu carro, não fica marcado lá? Marca. A resina polimérica não marca. Entendi. Ela não marca. Até no efeito mate, que aparece de longe, na cor escura, não marca. E para riscar também, ela não risca. Ela é mais resistente. Mais resistente. Risca, se você pegar um material perfuro cortante, vai riscar. Uma faca, né? Agora, de caneta, dessas coisas assim, não risca. Né? Que legal. Depende do material que está por baixo. A gente tem o efeito madeira, tem lâminas que parecem lâminas de madeira natural. E pegando o exemplo que você deu da porta, né? Aí depois de um certo tempo a pessoa quer trocar a porta. Ela consegue comprar essa porta do mesmo padrão? Na resina polimérica, sim. Você coloca, você fala assim, nossa, parece que uma dá 10 anos, outra 5, a outra dá um dia, são todas iguais. Ela não destoa a cor. Legal. E o legal da Finger, por exemplo, 70% da nossa linha hoje é em resina polimérica. Então a gente tem 70% de exclusividade. As cores que tem na Finger, você só vai encontrar na Finger, você não encontra em outro lugar. Ô Jean, na questão de mobiliário, a gente está falando de uma empresa que tem um DNA na eficiência, na durabilidade, na questão de qualidade. Questão de corrediça, de acessórios, tem muita diferença no mercado? Existe, gente. E eu estou assim, para te falar assim, o que pesa mais no orçamento é o acessório. Né? Porque se a gente pegar as marcas de ponta, a parte estrutural dos móveis em si são praticamente a mesma, né? Fundo de 1,5 cm, prateleiras internas de 2,5 cm, né? Agora as corrediças são algo que pesa, e as dobradiças também. A Finger hoje trabalha com a Blum, que é austríaca. Todas as dobradiças nossas são Blum. Foi feito um estudo pela Blum que cada dobradiça dela suporta 120 mil ciclos de abertura. Nossa. De garantia. E aí você transformando isso para aberturas diárias, daria então em torno de 90 anos. Então a gente fala que a dobradiça nossa tem garantia vitalícia. Vitalícia, Entendeu? Então a dobradiça. E aí você tem todos os acessórios que a Blum tem de dobradiças, as corrediças a gente tem também. Agora a gente só trabalha com corrediça oculta, a gente não usa corrediça telescópica em hipótese alguma, é padrão da marca. E todas as corrediças nossas de entrada mais simples possível são corrediças da Rettisch, que é uma corrediça alemã, né? E a gente trabalha com a corrediça alemã e a corrediça austríaca. Jean, ainda nessa questão de móveis e design, o que está pegando aí, qual que é a tendência, o que a gente está vendo acontecer aí na parte de mobiliário? A tendência do móvel, né? Eu acho que a pandemia trouxe a gente muito para dentro de casa, né? Demais. Você trabalhou muito na pandemia? Eu trabalhei. A gente trouxe muita gente para dentro de casa e aí a gente começou
a olhar para dentro, né? Coisas que a gente não ligava, né? Passava despercebido. E não só dentro de casa, dentro de nós mesmos, né? Muita coisa que a gente, né? Era uma busca incessante por trabalhar, por ter. E a gente percebeu que a vida é assim, né? É um sopro, né? E Muito rápido, E né? a gente tem que procurar viver da melhor forma possível, né? Ser Um feliz, dia né? você estava lá no meio daquele terreno, lá no Jardim Urano, com aquele banheiro no meio. Hoje você já aí com 63 anos, né? Hoje o banheiro dele é o tamanho da casa do Eu Urano. quero fazer uma adendo. 63 anos, André, é a idade do seu óculos. Ele fica cutucando, né? Você pegou do seu avô esse óculos, André. Cara, eu acho tão lindo esse óculos, eu acho que eu fico tão bem com esse óculos. Vixe, verdade, muito bonito. Mas assim, eu trouxe a gente muito para dentro, né, de casa. E a tendência, assim, do natural. Eu acho que, assim, a questão tecnológica, de cores claras, brilho, tecnologia, eu acho que isso, mas isso não gera tanto aquela questão do aconchego, né? Então a gente começou a usar muito, a volta da madeira está muito forte, né? Cimento queimado cimento também. queimado, né? Então, assim, a mistura de materiais está muito forte, né? Jean, eu vou pegando o gancho da pandemia, né? E como, assim, os espaços também, você percebe que o cliente tem alguns espaços que ele está disposto a investir mais, né? Sim. E são os espaços que ele tem maior convívio familiar. Sim. Hoje, assim, ele se preocupa tanto com o espaço gourmet, né? Sim. O espaço que ele vai estar confraternizando com os familiares, está recebendo os amigos. E eu acho que eu percebo aqui no escritório, que é o lugar que eles mais gostam de discutir, principalmente o homem, né? Mas, assim, aboliu-se a cozinha, né? Não. Hoje em dia não existe mais cozinha. Não. Até porque a mão de obra de ter funcionário em casa é muito difícil, né, gente? Misericórdia. Quando eu acho uma, você olha, você coloca ela no altar e reza pra ela. E a sala de estar também se aboliu. Você recebe no espaço gourmet. No espaço gourmet e fica ali. Um espaço gourmet integrado com a sala de estar, né? Que é Põe uma restauração, TV. E fica tudo. É bem por aí mesmo. É bem por aí. Essa questão de você receber hoje, o brasileiro já recebe muito bem, né? Você sai lá fora, gente, é um amigo teu, você tem que marcar horário para ir na casa dele. Onde já se viu, né? É muito mais comum fora eles marcarem em restaurantes, né, em cafés, e não convidar para ir na sua Imagina, casa. lá em casa, começa no almoço e acabar na janta. Né? Já é o almoço, já é o café da tarde, já fica pra janta. Vai embora, né? Adoro, é assim mesmo. Uma boa conversa e vai embora. Começa na cerveja, passa pro café, volta pro vinho. E assim, Vai pra chopeira, vai né? pra chopeira. Ai, chopeira é um perigo. Você tem até chupeira lá? Tem. Olha, que legal, hein? Não bebia chopp, não gostava. Agora eu gosto. Que maravilha, O hein? paladar não retrocede. Não, né? Jamais. Não, é verdade, né? Até o paladar da gente evolui com o tempo, né? Eu lembro quando eu era jovem, assim, né? A gente tinha um grupo de amigos, a gente ia pra praia. Gente, que aventura, né? Eu falasse, A farofada, né? Não, uma farofada. Era vinho doce, o vinho que a gente bebia era sangue de boi. E achava uma E delícia. achava uma delícia. É um suquinho. A gente ia pra praia tão duro, não tinha dinheiro pra nada, você não tem noção. Sabe o que nós fazíamos? Eu vou falar pra você, ó, meus amigos que vão escutar vão lembrar disso, presta atenção. A gente fazia o lanche natural no apartamento, embrulhava, levava pra praia, fazia caipirinha, Colocava nas pets. Não, fazia caipirinha, colocava na garrafa de café, pra ficar gelado. Ai, E meu levava Deus. pra praia. Daí que contava, chegava na hora do almoço, comia um pão pra cada um que tinha. Tomava caipirinha, dava um sono, dormia a tarde inteira na areia, acordava com os cabelos duros, já lembro que batia aqueles. E aí se divertia tanto, né? Agora hoje em dia, gente, essas crianças vão pra resort all inclusive, vão isso, vão aquilo, né? E aí, não tem com quem brincar. Não, e hoje a gente faz churrasco, chopeira. O que você quer tomar? Um chopp? Uma cerveja, um espumante, Não é? um vinho, tinto, rosé? Olha, eu lembro quando eu era criança, a gente fazia compra de mês em casa, né? Aí comprava aquelas bandejas do Danone, sabe? Aí vinha 6 Danones.
Então nós somos, Já dividia, né? Então era um Danone para cada um. Era um para o pai e um para a mãe também. Aí sobrava um. Aí esse um colocava na xícara, dividia certinho. Milimetricamente, dividia na xícara e colocava lá na xícara. É assim mesmo. Sabe o que eu tô lembrando? No dia que você me contou do bife, né? Que você não queria comer o bife, deixava por último, né? Ai, meu irmão, nossa, Zé Luiz, olha, você judiava de mim, viu? Aí assim, fritava bife, era um bife para cada um. E aí minha mãe fritava o bife com sabe aquela aguinha que fica no bife? Ai, que delícia. Você joga aquela aguinha com feijão. Arroz, feijão, pronto, né? Não precisa nem do bife. E eu deixava o bife por último para comer com pão. E meu irmão, sonhado, comia o bife dele inteiro, aí ele olhava pro meu prato assim. Aquela cara de fome. Cara de fome, de dó, ficava assim. E eu ficava com dó e dava meu bife pra ele. Você acredita nisso? Eu não acredito até hoje que eu fazia isso, dava meu bife pra ele. Aí ele comia 2 bifes e eu comia só com a aguinha. Deus tava vendo, tá vendo? Nossa. Tem até casa com chopeira. Não, eu tava falando do Danone. Agora hoje você abre a geladeira lá, tem tanto Danone Que pra até eles escolher. estraga, né? Às vezes passa da validade. Mas vai tomar vencido mesmo, não tem dessa lá em casa não. Venceu, filho, vai tomar. Imagina. Então, assim, e eles não têm mais isso, né? É bem Minha irmã diferente. deixava o Danone dela por último, que ela é mais velha, sabe? Queria emagrecer, não tomava Danone. Aí minha mãe era costureira, nós furava o Danone dela com agulha, pegava o alfinete, furava o Danone dela com agulha, chupava, uma força, pra sair tudo Danone. Aí ela ia tomar o Danone dela, não tinha mais nada. Nossa, mas ela ficava brava. Imagino. Mas ela demorou para perceber isso? Imagina. E ela sempre sabia, ou era eu ou era o Zé Luiz que fazia isso. Esse Zé Luiz devia ser uma... O Zé Luiz, gente, é um terror, você não tem noção. O Zé Luiz, nossa, hoje ele tá big, sabe? Big. Mas ele era muito magrelo, raquítico. Ele parece muito com o Henrico hoje, né? É magricelinho igual ele. E minha mãe falava quando eu sair pra fora de casa. Isso quando a gente morava em Votuporanga ainda. Ele se acredita que ele cavava por baixo, igual cachorro, passava por debaixo do portão e ia pra rua, saía cedo e voltava à noite. O Zé Luiz era que maravilha. Terrível. E nunca deixava eu ir atrás dele. Nunca. Aí eu ia atrás, apanhava, mas quando era um monte de pagodeiro. Mas ia. Mas vamos falar um pouquinho da Eliane, né? Vamos. E aí, essa mulher aí? Ali trabalhadora. Trabalhadora mesmo. Ela trabalha na área da saúde hoje, Sim, né? Ela trabalha na área da saúde. Hoje ela trabalha na Kaiser Clínica. Como coordenadora da pesquisa clínica lá. Eu conheci ali, eu era muito criança. Tinha uns 10 anos. De 7 a 10 anos. E ela morava no quarteirão de cima de casa. Mas a gente era amigo só. E tudo que vocês construíram aí, essa tua vida aí de empresário, ela sempre do seu lado, né? Sempre do meu lado. Tá vendo, gente? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? E uma grande mãe, viu? Pelo amor de Deus, porque pensa numa mãe fantástica. Essa mulher. A gente tem que valorizar mesmo. É uma mãe fantástica. Não tem o que se discutir. Ô, Jean, e nessa produção de ambientes, projeto, execução de ambientes, assim, tem algum projeto que você fez que marcou demais tua vida, que você viu a magia do projeto, da modificação? Porque o projeto, nós que trabalhamos com o projeto é um processo de transformação, né? A gente pega ali o cliente cheio de ideias, cheio de sonho, pega o espaço limpo, que não tem aquela expressão que ele está imaginando, e a gente vai trabalhando para construir um novo ambiente, construir um novo espaço, para transformar aquilo no sonho dele. E muitas vezes a gente é até muito surpreendido que a gente vê a emoção do cliente de ver aquilo ter dado certo. E muitas vezes o que ele vê ali, ele toma um choque que é muito mais do que ele imaginava. Ele não conseguia imaginar não só beleza, mas funcionalidade, mas toda aquela atmosfera de um novo espaço. Tem alguns acontecimentos
que você percebeu, que você viu essa emoção do cliente? Isso é muito mais claro, assim, e evidente quando a gente entra na área corporativa, né? Na área, quando a gente faz ambientes corporativos, você tem uma mudança absurda até de resultados da empresa. De mudança até de cultura da empresa. De cultura e de resultados, né? Eu tenho números de uma empresa que depois que ela mudou para a sede nova, onde foi tudo planejado, a eficiência da equipe aumentou em 37%. Nossa. 37%. É um número altíssimo. Com certeza. Entendeu? Então, em questão de faturamento, né? Então, assim, isso está muito ligado. Essa parte corporativa, ela te dá um resultado muito, assim, papum, né? A parte muda o envolvimento do colaborador com a empresa, né? Ele começa a entender aquilo ali como uma extensão da casa dele, né? E para o cliente é uma confiança, né? Parece que aumenta a credibilidade naquele prestador. Porque hoje em dia os ambientes são mais humanizados, né? Não são tão frios. Sim. Né? Então hoje, quando um empresário planeja, a gente está fazendo uma empresa hoje que desenvolve, a gente está em fase de montagem. São 2 clientes, vou mandar até um abraço para eles, o Gilberto e o Marcelo, da Informa Tecnologia. Eles fazem softwares para rádios do Brasil inteiro. Então eles estão montando aqui no Parque Tecnológico. Então, assim, a preocupação deles com a qualidade de vida dos funcionários. Então, olha, aqui a gente vai colocar os lockers para guardar as bolsas, os capacetes. Aqui a gente vai fazer isso. Aqui a gente tem uma sala de gamer. Aqui tem um espaço para um refeitório. Né? Eles têm um espaço gourmet na empresa. Legal. Então, uma empresa muito antenada com essas tendências mundiais, né, de qualidade de vida e de aumentar o desempenho do colaborador. Né? E eles são, assim, muito bacanas. Pensa, os clientes que eu uso como um case de pessoas boas e preocupadas com o próximo. Que maravilha, que top. Né? E isso a gente percebe o resultado, né, posteriormente. A arquitetura corporativa, mobiliário corporativo, é isso que você está falando. A gente recebe ali o feedback muito rápido, porque os padrões de qualidade eles são medidos, né? Você tem índices, né? E você percebe o engajamento dos colaboradores, das equipes com o espaço de trabalho e o resultado que isso gera na produção, na cultura da empresa e o resultado que gera nos clientes, né? No público de fora que passa a ver aquela corporação de forma diferente, passa a ter um novo entendimento daquela empresa, muito por causa da sede dela, de como que ela se organiza. Como ela se posiciona. Você fez até uma brincadeira no começo, né? Que você pode ser pobre, mas você tem que ser limpinho, né? E isso é muito da imagem que você passa. Uma empresa que você chega, que ela tem lá aquele tratado de missão, valores, propósito, e você chega lá e você percebe que não é bem assim, muda até a forma de você ver e de você fazer negócios com aquela empresa. Sim. Mas quando você tem esse discurso e você chega na empresa e vê que aquilo é levado ao extremo, aquilo dá outro entendimento, outra assinatura para a missão e a visão da empresa, né? Exatamente. Bom, vocês são cases de sucesso em ambientes corporativos, né? Vocês têm várias empresas que vocês já fizeram que melhoraram resultados, né? A Sene, a Usina Cerradinho, né? Tem várias situações aí. Vocês são expert nisso, né? E na parte residencial? A parte residencial é gostoso, né? É muito gostoso. Que né? A gente deixa de ter, assim, no corporativo, coisa de 200 usuários, né? No caso de Sene e Cerradinho. Aí você vai para o residencial, diminui. Mas só que é uma exigência, é um detalhe
eu acho que é um outro nível de escala, não é, Jean? Olha, bom, vamos citar um caso de 2 clientes nossos em comum. A gente tem clientes, por exemplo, que você sabe, que ela fez um inventário do que ela tem. Por exemplo, assim, tantas jarras de tanto tamanho, tantos copos de tanto tamanho. Aí ela pediu a divisão interna dos armários, porque a cada prateleira ela sabia o que ela queria colocar. Olha que nível de detalhe, né? Você tá vendo? A outra já não. Aí tem gente que já larga. Não, vocês resolvem. Eu compro, depois eu vejo tudo novo e pronto, acabou, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, deve ser um porre atender gente desse jeito, que absurdo. É muito gostoso, porque a pessoa sabe o que ela quer. É bom você trabalhar com gente decidida, né? Olha, eu quero isso. Isso te ajuda como profissional. Você cresce com isso, né? E os projetos saem muito bons, né? Quando é desse jeito. Muito bons. Tem esse envolvimento com a gente e ainda acaba tornando amigos. Gente, eu tenho cliente. Eu tenho um cliente meu da época que eu comecei a trabalhar com móvel planejado, que hoje é amigo meu de frequentar a minha casa, de ir nos aniversários dos meus filhos, e é uma pessoa que eu admiro ele infinitamente. Eu tenho uma admiração por essa pessoa como ser humano, como profissional, como empresário, como pai, que assim, eu tiro o chapéu pra esse cara. Que maravilha. Jean, top essa nossa conversa, descontraída, como você é. Desculpa pelas brincadeiras, mas eu acho que você brinca mais forte que eu. É que a gente tá se tratando como se estivesse tomando um café em casa, né? Exatamente, essa é a ideia, não é? Com certeza. Muito obrigado pela tua participação, foi show. Você é uma pessoa fantástica, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu gosto demais de vocês, né? A gente já tem uma história aí junto de longos anos. Vocês são muito caros ao meu coração, gosto demais de vocês mesmo. E desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Que Deus possa abençoar infinitamente essa nova jornada aí, que já é um sucesso. Parabéns, viu? Amém. Obrigada. E é super recíproco. Muito obrigado. Fechamos aqui esse episódio com essa figura amável, Jean Lucas. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.